Olá, eu sou o professor Eustáquio e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como que o nosso cérebro aprende. Não só aprende idiomas, como aprende qualquer coisa. É importante a gente entender que apesar do cérebro do adulto e o cérebro da criança se comportarem de maneira um pouco diferente, é claro que em função da maturidade cognitiva que o cérebro do adulto tem, muitas vezes nós adultos até ficamos em desvantagem com relação ao processo neurocognitivo que a criança desenvolve para aprender certas habilidades, principalmente habilidades envolvendo habilidade de comunicação de novos idiomas. Por que eu quero dizer isso? É importante a gente entender que nós adultos, a gente é muito ligado no que os outros estão pensando. Então, quando a gente vai falar uma frase em inglês, quando a gente está começando a estudar, a gente fica pensando que existe a possibilidade de ter alguém ali que vai detectar um erro de pronúncia ou que vai perceber uma colocação gramatical equivocada e que aquela pessoa vai cair na risada, vai debochar. E a simples imaginação de que isso possa acontecer provoca uma inibição, provoca uma reação emocional e uma intoxicação mental e emocional que acaba nos travando e a gente muitas vezes nem desempenha aquela habilidade que nós muitas vezes já até desenvolvemos. Mas só de ficarmos cobrando demais, muito autocrítico, a gente perde as oportunidades de ter um bom desempenho. O que é diferente na criança, porque quando a criança está aprendendo, ela não tem ainda aquela necessidade de autoafirmação, de ser elogiada quando ela tem um desempenho de alta performance, e nem tem aquela necessidade também, ou aquela vulnerabilidade de se sentir diminuído quando ela erra. Então a criança, ela é, digamos que emocionalmente blindada. Então a criança, ela escorrega, cai, levanta, faz uma carinha boa, continua andando, continua cambaleando, mesmo sabendo que ela vai escorregar e vai cair de novo. Ela não se sente envergonhada quando ela escorrega e cai. Nós adultos vamos perdendo essa blindagem emocional que nós tínhamos quando nós éramos crianças e a gente vai dando bola e imaginando acreditando na nossa imaginação ali que está todo mundo querendo debochar e rir da gente. E a gente vai ficando constrangido e intimidado diante das situações. Mas o cérebro, só contextualizei, mas é importante a gente entender que o nosso cérebro ele aprende modelando. Tanto o cérebro do adulto como o cérebro da criança. Ele aprende modelando. E o que é modelar? É observar padrões, tirar conclusões, assimilar e depois repetir. Verdadeiramente repetir, remedar. Então nós aprendemos remedando. Então a criança aprende remedando. Ela aprende a falar muito antes de aprender a ler e escrever. E o que acontece quando adulto? Nós já sabemos ler e escrever e a gente não consegue estudar um idioma estrangeiro somente ouvindo e modelando e repetindo o que a gente está ouvindo. A gente tem a necessidade de ver. A gente não consegue falar para o nosso cérebro esquecer de ler. A gente não consegue falar assim, olha, cérebro, você não sabe ler, então não fica olhando essa palavra aí e não tenta pronunciar ela não, porque se você tentar pronunciar essa palavra, você vai utilizar uma referência fonética da língua portuguesa. E muito provavelmente você vai errar na pronúncia dessa palavra. Você não consegue mandar esse comando para o seu cérebro. Eu não consigo, ninguém consegue. Então, como nós já somos alfabetizados na língua portuguesa, muito provavelmente, a hora que a gente está começando a estudar inglês, a gente vai olhar para uma palavra e tentar pronunciar aquela palavra. Será que nós vamos acertar? Muitas vezes não. E quando a gente erra a pronúncia de uma palavra e a gente reforça aquela pronúncia errada para os nossos ouvidos,
aquilo vai automatizando, porque o nosso ouvido não sabe o que é certo e o que é errado. Então, se a gente ficar repetindo várias vezes a pronúncia errada de uma palavra ou a pronúncia errada de uma frase, o nosso ouvido vai automatizar aquela pronúncia equivocada. Nós só vamos conseguir reproduzir aquela pronúncia equivocada e a hora que a gente ouvir a pronúncia correta de um nativo falando, a gente não vai entender. A gente só vai entender se ele falar errado. É por isso que muitas pessoas falam, Eustáquio, na hora que eu vou ler inglês eu consigo entender, consigo ter uma boa noção do que está escrito. Mas na hora que eu vou assistir um filme, na hora que eu vou escutar um americano conversar, eu não entendo patavina, não entendo muito pouco o que eu estou ouvindo. E é justamente por causa disso. Então, como que o cérebro aprende? Ouvindo, assimilando, tirando conclusões lógicas, identificando padrões fonéticos e imitando o som. Automatizando aquele som que ele está ouvindo, mas tem que fazer sentido, tem que ser processado pela nossa inteligência. Então não adianta a gente ficar estudando inglês como se a gente fosse papagaio, se a gente ficar repetindo coisas que não passa pelo crivo da nossa cognição racional e da nossa cognição emocional, nós nunca vamos alcançar a competência na fluência do inglês. Se você gostou dessas dicas, dá um joinha, compartilha e te vejo no próximo vídeo.